Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total Corrida a Corrida. Estamos revendo toda a temporada de 1985, uma temporada de 40 anos atrás, uma Fórmula 1 muito diferente. Chegamos ao round 13, Grande Prêmio da Bélgica, na maravilhosa Spa-Francorchamps, mais uma corrida que foi remarcada. Era para ter sido em junho, e para a gente falar sobre a corrida que não foi e a corrida que foi, todos os detalhes dela, tenho aqui mais uma vez a companhia do meu querido amigo Márcio Madeira. Vamos começar falando pela corrida que não foi, antes de falar da corrida que foi, que afinal de contas muita coisa acabou acontecendo entre uma corrida e outra, ausências, enfim. E uma corrida que acabou sendo a que aconteceu com muita chuva. Vamos começar falando sobre o Grande Prêmio cancelado, ele que deveria ter sido em 2 de junho de 85 e que acabou sendo adiado para o mês de setembro. É curioso, porque as equipes chegaram e para lá, né? A Fórmula 1 foi para Spa, e as fotos desse fim de semana que era para ter sido do Grande Prêmio, quando você compara com as fotos do fim de semana que de fato teve o Grande Prêmio, a variação na cor do asfalto é bizarra, né? O asfalto em junho estava totalmente escuro, você vê que ele não tinha curado ainda, e foi uma experiência que o pessoal da Bélgica fez com um tipo de asfalto mais poroso, que teoricamente seria melhor para chuva, porque ali chove demais, né? Tradicionalmente está sempre uma densidade pluviométrica muito alta, então, como é uma característica do local, eles quiseram fazer uma experiência com um asfalto que teoricamente seria melhor para a pista molhada. E não funcionou, né? Logo ficou claro que o asfalto estava soltando, a situação estava fazendo lembrar até Dallas, de 84, e aí, e aí acabou virando um teste coletivo, né? Fizeram um teste, como se fosse um teste coletivo, as equipes aproveitaram que estavam lá, rodaram, fizeram algumas experiências com equipamento, mas marcaram para o fim do ano o Grande Prêmio, já com um asfalto muito mais convencional. Recapearam de novo, um asfalto mais convencional, dessa vez ele teve tempo de secar do jeito certo e tudo mais, e acabou sendo uma corrida mais convencional, e ironicamente choveu, né, no fim de semana, quer dizer, justamente a intenção que era de você fazer um asfalto que fosse um pouquinho melhor, não... O projeto acabou sendo bom, na verdade, eu até fiz uma comparação assim do que aconteceu nesse fim de semana com o momento no filme Império Contra-Ataca, né, episódio 5 da série Guerra nas Estrelas, em que o Han Solo, como ele é um Falcon, está sendo perseguido por naves muito maiores e poderosas, e vê um campo de asteroides e fala, opa, vamos embora. Vamos entrar no campo de asteroides, porque ali está ruim para todo mundo. Né? Ali ninguém é de ninguém, ali o caos favorece quem é o mais fraco, o menor e que eventualmente está mais disposto a arriscar. E o que aconteceu foi justamente isso. O Ayrton ele se tornou competitivo e conseguiu levar a briga para os Williams por causa das condições de pista, porque de outra forma não teria sido possível. Nessa altura os Williams já estavam dominando e não quebravam mais. A partir dessa corrida eles não quebram mais. Eu trouxe a foto de destaque aqui, que você muito bem ilustrou, né? A questão do asfalto ser muito mais escuro. E essa foto é de Stefan Beloff, que era a grande ausência desse Grande Prêmio da Bélgica. Essa foto ele ainda com a Tyrrell aspirada, a Tyrrell Cosworth, que já estava correndo de Renault Turbo. E essa acabou sendo, no fim das contas, uma foto muito emblemática de uma corrida que não aconteceu e que acabou sendo remarcada. Remarcada Inclusive nas porque, condições que a gente falou. Inclusive porque ele faleceu em Spa, né? Então, quer dizer, ele iria falecer justamente em Sim. Spa. Então, uma foto fortíssima. Né? Se você levar todo o contexto que vinha pela frente, essa corrida não aconteceu e quando passou a acontecer ele já não estava mais entre nós porque faleceu justamente nessa pista ao mergulhar na Rouge Radion ali com o X, uma disputa e acabou perdendo a vida na corrida do George Marcus, justamente em Spa-Francorchamps, justamente ali na Rouge. Né? Então, é uma pena. E antes da gente prosseguir para o fim de semana chuvoso da corrida que aconteceu, como prometido, eu trouxe aqui uma pequena ilustração do que foi a evolução da Ferrari, que
mostrou um declínio durante o fim do ano, mas não sem tentar fazer alguma coisa, né? Claro que a troca de marca de turbo acabou se revelando desastrosa, mas a gente consegue ver 3 momentos diferentes da Ferrari e a gente consegue ver notadamente 3 desenhos diferentes de sistema de refrigeração. A gente vê, eu vou colocar mais um detalhe, no começo da temporada a gente viu um radiador que era parcialmente coberto na parte superior, a gente vê ali um desenho que tem uma reta diagonal na porção superior ali do radiador, até aparece o logo da IPRA colocado ao contrário. A gente vê depois, num segundo momento, um radiador maior, né, sem essa tapadeira. A gente consegue ver ou seja, aquela busca por mais refrigeração no motor, e a gente vai ver para o fim do ano um esquema ainda mais radical em que você tem a saída inteira para o radiador de água e também uma saída para os intercoolers do turbo. Ou seja, são 2 janelas na lateral. A gente consegue ver, inclusive, uma pequena diferença na tampa do motor entre uma versão e outra. Asa traseira absolutamente diferente, radicalmente modificada, entre outras soluções em que a Ferrari usou asa traseira enflechada, não enflechada, ou seja, ela estava tentando realmente promover a evolução desse carro, esse belo carro 156. A gente vai ver, portanto, pequenas diferenças desse carro de tempos em tempos, mas que acabaram não sendo suficientes para fazer com que o Alboreto continuasse a ter fôlego para encarar esse último quarto de temporada e tentasse caçar o Prost, que vinha de uma grande regularidade. E é muito interessante isso, porque esse primeiro título do Prost, ele vence com uma discrição. Ele é muito discreto nessa temporada. A gente vai ver momentos grandiosos dele em 1986, toda a rivalidade dele, explosiva dentro da McLaren, sendo o título dele em 1989, ele passando praticamente a temporada inteira andando atrás do Ayrton, né, não tendo a mesma velocidade, mas conquistando muito mais pontos e capitalizando pontos em cima das quebras do Ayrton, seja por erros do Ayrton, seja por problemas mecânicos, foram a maioria em 89, e também 93, em que ele tinha o carro superior e dele se esperava um título mundial. A gente viu um Prost em 85 absolutamente discreto, não tendo algumas exibições geniais como ele teve na temporada de 83, que ele teve vitórias grandiosas como foi em Silverstone 83, Áustria 83, Kyalami 82, que foi uma vitória incrível dele, as primeiras vitórias dele em 81, ele conquistou 3 vitórias na segunda metade de 1981, as primeiras vitórias dele, exceto na França, que foi um negócio meio mandrake. As outras corridas ele andou muito bem e foi um grande destaque em meio a uma temporada com vários destaques, que acabou com o título do Nelson Piquet. A gente vê um Prost 85 absolutamente contido e capitalizando e fala assim, olha, o momento de vencer é esse, vence e ganha os 9 pontos, é um momento só de conquistar pódio, ele vai lá e conquista, muito poucas quebras, apesar do desenvolvimento do carro, ele pegou um movimento de confiabilidade, coisa que o Niki Lauda não teve durante a temporada. Niki Lauda que acabou, inclusive, não largando para essa corrida. É bom destacar também, ele teve um acidente, acabou fraturando o pulso, não largou, e ele seria ausência, inclusive, na etapa seguinte em Brands Hatch, que ganhou o título aí de Grande Prêmio da Europa no ano de 85. Mas vamos continuar aqui com a corrida. Passo para você, amigo. O Lauda chegou, né, a participar da classificação no início. Isso que quando eu falei na corrida passada que ele fez 31 classificações com o Prost e ficou só 2 à frente do Prost, porque essa está incluída. Brands Hatch não, Brands Hatch, John Watson vai assumir o cockpit da McLaren, até aquela citação famosa que ele faz de ter sido ultrapassado pelo Ayrton enquanto ele estava na pista e ter testemunhado a volta do Ayrton lá, e acabou dando uma declaração histórica, né? Muito sensível, muito honesto o John Watson. Mas, enfim, o Lauda realmente se machucou, né? E aí... Na sexta-feira ainda. Na sexta-feira. O Prost, na verdade, o Prost estava muito traumatizado.
né, com tudo que tinha acontecido em 81 nem tanto, mas 82, 83, 84, o título escorreu por entre os dedos, né? Ele podia ter mais títulos com certeza, e ele estava muito sob pressão no início, em 85. Tinha que ser campeão, ele tinha que se provar um campeão, porque ele vinha pilotando em nível de campeão mundial, até de multicampeão mundial, mas o título escapava, né? Então, ele faz um campeonato muito conservador, um campeonato focado em somar pontos, né? Ele muito estratégico, muito inteligente. Ele percebe que havia, assim, conjuntos de enorme potencial, conjuntos muito rápidos, conjuntos que na trocação iam ser superiores a ele, mas eram conjuntos que não tinham a consistência, a solidez, a robustez da McLaren Porsche e dele próprio para somar pontos, para levar. Prost não tem uma fase ruim, exatamente. Como eu falei, nessas 5 corridas que o Ayrton pontua muito na reta final da temporada, ele faz 2 pontos a menos que o Prost nessas corridas. E ele apareceu muito mais do que o Prost. O Prost muito discreto, não conseguiu somar mais pontos do que ele. E ao passo que o Alboreto naufragou no fim do ano, somou muitos pontos nos primeiros 3/4 da temporada, mas depois naufragou. A Williams tomou muito ponto no final. O Prost não, o Prost ele foi muito constante, muito regular. Ele não foi, se você parar a pensar, ele não foi protagonista nas corridas, mas ele foi muito sólido no campeonato. Veio atrás do Alboreto na maior parte do tempo, mas você via que ele tinha mais fôlego para chegar até o fim. Se fosse uma maratona, ele estava poupando mais pulmão para o sprint final do que o Alboreto já estava, e a Ferrari estava no cheque especial. A Ferrari, você mostrou esse monte de alteração, na verdade, né, não é só uma opinião minha, né, existe uma opinião meio que geral a respeito na época de que ela estava copiando muita coisa de outros carros. Ela via soluções interessantes de outros carros e tentava adaptar. Ela não estava naquela postura de saber para onde ir e vou abrir o caminho aqui. Eu tenho uma filosofia construtiva e vou abrir o caminho. Na verdade, ela estava vendo tudo que funcionava em outros carros e não sabia exatamente por que aquele conceito, a impressão que dá é que não sabia exatamente por que aquele conceito estava funcionando, e aí quando aplicava, não aplicava do jeito correto, quer dizer, estava fazendo muito mais tentativa e erro e experiências. É um momento realmente que a equipe se perdeu muito. Então, fez muitas versões ao longo dos anos, eles estavam muita pressão para conquistar esse título, mas você não viu uma filosofia, uma solidez de desenvolvimento, como a Williams, por exemplo, ou a Brabham, como o Piquet, você sabia para onde tinha que ir, como você queria fazer, onde você queria chegar, e caminhar solidamente naquela direção. Um pouco a Lotus também foi um pouco assim. A Lotus não estava tão perdida quanto a Ferrari, mas a Lotus faz basicamente o mesmo carro de 85 a 87, muda filigranas nos carros, nesses projetos. E aí fica para trás, né? Porque é um período de evolução muito grande. Você ficar parado e fica para trás. Eu diria até mais, porque a partir do momento que o Duca Rouge sai da Alfa Romeo e vai para a Lotus no meio de 83 para resolver um carro que era enorme, problemático, anti-aerodinâmico, que era o carro do começo de 83, ele pega o chassi de 82, bota o motor turbo V6 da Renault atrás e refaz um carro que o shape acabava sendo muito parecido com o próprio carro da Alfa de 83 que ele tinha desenhado. E quando a gente pega as Lotus de 83 a 87, elas são muito parecidas. Eu acho que até antes, né? Ele vai mudando, claro, as laterais, como eu já falei anteriormente, a McLaren e Williams continuam com aquele sistema de saída de refrigeração por cima das laterais, enquanto que Ferrari e Lotus eles adotam saídas laterais para os radiadores. E depois, realmente, de 85 a 87 é basicamente o mesmo carro, com alguma variação das asas dianteira e traseira, mas quando você olha o shape do carro, é realmente muito parecido. Era o do carro se autoplagiando ano após ano. É como se ele só conseguisse desenhar aquele mesmo carro e não conseguisse fazer um ponto evolutivo. E quando ele foi evoluir para um conceito diferente, ele fez a Lotus Sentei de 1988, que é aquele carro era um completo desastre. Ou seja, quando ele foi pisar fora do que era o território familiar dele e ele foi partir para um conceito diferente, tendo que trabalhar com desenho mais compacto, com mais baixo, tanque de combustível menor, o que envolvia também
diferentes proporções de peso para eixo dianteiro e traseiro, o resultado foi absolutamente terrível. Inclusive, ele teimando em não fazer a fixação de motor e câmbio do jeito que a Honda tinha recomendado para que ele fizesse com o projeto lá de 88, ou seja, a gente entende por que a Lotus também deixou de evoluir o quanto precisava por esses anos. Era um Decaux muito conservador em propor evoluções e confiando muito mais nas evoluções de motor, que era também muito comum dessa era turbo. Você conseguia mais desempenho com o quê? Com mais cavalaria vindo dos propulsores que não paravam de ser desenvolvidos e não paravam de realmente ganhar cavalaria, como a gente está vendo, né? A gente já está com carros que passavam galhardamente os 1.000 cavalos na configuração de treino, e você tem aquela velha história que o Nelson Piquet conta. Assim, olha, a gente não sabia a potência do motor da Brabham porque o dinamômetro só aguentava 1.250 cavalos e ele quebrou na última vez que foi testado o motor. Então, isso aí ilustra bem o que era essa Fórmula 1 e o que era os treinos de qualificação. A gente já bateu nessa tecla aqui, a gente já falou desse assunto, mas vale a pena falar. E quando a gente pega uma pista tão exuberante quanto é Spa-Francorchamps, você imagina o que é o desafio de pegar um carro com 1.000 cavalos, aqueles pneus pegajosos que você tinha só uma volta para fazer, e o quanto você poderia tentar com aquele carro, quanto aquilo ali oferecia de margem, de inspiração para que você conseguisse tempo com carros daquele. É realmente uma coisa fantástica. Uma briga de foice, né? E esse final de 85 é um dos períodos históricos assim da Fórmula 1 mais interessantes em termos de diversidade de conjuntos em condições de brigar. Tinha muito conjunto rápido, já mudou muito do início do ano para cá. Você vê que a Lotus começou o ano, teoricamente, com o melhor chassi, aparentava ser o melhor chassi, mas agora, no final do ano, o Ayrton já estava tendo que andar muito forte para poder ser competitivo. Estava tendo que realmente, você via que ele estava assumindo muito risco e estava indo muito longe para poder botar o carro nas primeiras filas, né, nas poles, como estava fazendo. Ele estava sendo muito espetacular e realmente tirando cada gota de desempenho que o carro podia oferecer. Em Spa, por exemplo, primeira sexta-feira foi sexta-feira 13, né? E é engraçado que eu não lembro agora se foi no filme Acelera Ayrton ou se foi no Roda Viva. Eu acho que foi no filme Acelera Ayrton, mas não tenho certeza. Perguntaram a ele se ele tinha alguma superstição. Agora não sei se foi no Roda Viva, tem que verificar, mas um desses dois, tenho certeza que foi um dos dois, perguntaram se ele tinha alguma superstição, e ele brincou que sexta-feira 13 foi a única vez que ele acreditou foi nessa de 85, porque tudo que podia dar errado deu. Só para vocês terem uma ideia, ele fechou o dia na 18ª posição a 4 segundos da melhor volta. Mas o box da Lotus chegou a pegar fogo. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Todo tipo de quebra. Eu poderia listar aqui, quer dizer, o L. De Angelis teve que usar o carro reserva com problemas de embreagem. Senna perdeu muito tempo de pista com problemas de caixa de câmbio. Depois uma falha de turbo do motor Renault, à tarde na classificação. Teve problema com a suspensão do carro titular, fez ele correr para o carro reserva que não estava configurado para a volta lançada. Ainda teve um incêndio no box e ele teve uma quebra de motor. Quer dizer, tudo isso na sexta-feira. Então ele fechou o dia com mais de 4 segundos atrás, 18º tempo. Se chove no sábado, você imagina, ele larga em 18º, né? Ou até, quer dizer, seria 18º porque ninguém poderia melhorar o tempo. No sábado, o carro já muito melhor, já sem esses problemas, ele chega a fazer o melhor tempo, depois cai para quarto e aí faz uma última volta de classificação bem rápida, só que como você falou, era pneus de classificação, e os pneus de classificação esse castigo todo que esses carros impunham, ele não durou os 7 km de Spa, né? No final da volta já estava com bolha. A gente tem que lembrar que era o circuito mais longo da temporada, 7 quilômetros, e os pneus que eram destinados à qualificação eram projetados para circuitos de 4,5, 5 quilômetros, 5,5, não os 7. E mesmo nesses circuitos, é muito interessante, quando a gente vê esses treinos de classificação, a gente não teve acesso a eles no Brasil até 91.
Uma uma exceção pena, ou uma outra. pena. Se eu não me engano, o GP do Brasil de 90 também teve classificação transmitida, ou trecho, pelo menos. Mas agora, com a internet, a gente começa a ter acesso a alguns desses treinos. Não muitos, mas alguns deles a gente consegue ver. E é fantástico. Eu recomendo muito a quem puder dar uma pesquisada. Tem alguns treinos de classificação dos anos 80, desse período histórico, disponíveis. E é muito legal. Por exemplo, a volta que o Ayrton dá em Portugal em 86, você vê ao longo da volta o pneu indo embora. Ele começa com muita aderência, em algum momento começa a fazer power slide, e no final você vê que já está toreando, segurando todo pelo chifre, porque já não tem mais pneu no final ali, então, e desgasta de maneira desigual. Então é muito legal. Se você olhar essas voltas com atenção, você vê que, como agreste de novo, gerenciando crise. O carro que começa a volta não é o mesmo carro que termina a volta. A cada curva ele vai dando parte de si, era uma volta insustentável. A velocidade que você alcançava nas classificações era autodestrutiva. Você não conseguia manter aquele ritmo por mais de uma volta. Então, mesmo numa volta só, no final a coisa já está crítica. Você vê que as últimas curvas já são barata voa, sabe como é que é? Já está naquele desespero mesmo. E foi o que aconteceu aqui. O Ayrton teve muita bolha no finalzinho e acabou ficando em segundo. O Prost fez a pole. O Ayrton ficou um pouquinho menos de um décimo dele. E o Nelson também foi muito bem. O Nelson, se não me engano, foi o terceiro. Terceiro. Né? O Nelson andando A muito bem segunda também. e última pole do Alan Prost no ano. Ele que foi campeão com 2 pole positions só no ano. Foi, assim, não era favorito para essa pole, mas o Ayrton teve esse monte de problema na sexta-feira, então teve menos tempo de pista para poder ajustar e tudo mais, e em condições normais o Ayrton teria feito essa pole, provavelmente. Mas ou o Ayrton ou algum piloto da Williams, ou o próprio Nelson, mas o Prost, claro, sempre andava muito bem lá, e fez um ótimo trabalho também. Agora, pro domingo chove, né, e foi uma situação diferente, porque a gente tinha visto o Ayrton em chuvas pesadas, né, na Corrida dos Campeões, tinha visto chuva pesada em Mônaco 84, em Portugal 85. Nesse caso foi diferente. Foi uma chuva forte que caiu, mas ela parou de chover antes da largada e voltou a chover e parou de novo ao longo da corrida. Então, a gente teve condições muito variáveis e muito difíceis de pilotagem. Condições assim, vou lembrar um pouco o Hockenheim em 88, mas assim, com mais variação, formando trilho, depois voltando a chover. E aí você teve situações nessa corrida que você tinha, por exemplo, teve um momento em que você estava com o pneu de chuva em pista seca e um momento que você estava com o pneu de pista seca em pista molhada. Então, e para você ultrapassar, você tinha que sair do trilho, ir para a parte molhada, com pneu slick, sempre muito traiçoeiro, né? E foi por isso que eu comparei com o campo de asteroides de Império Contra-Ataca, porque era uma situação assim, em condições normais, o Ayrton não teria condição de brigar, até porque ele estava com problema de ignição nessa corrida. Ele começa a se manifestar em dado momento e vai piorando muito ao longo da prova. No final da prova, ele estava com 5 cilindros praticamente. Então, ele teve um problema assim, sério de ignição que era de novo, perceptível pelo ouvido e ele vai piorando ao longo da corrida. Então, assim, em condições normais, ele não tinha condição de brigar com as duas Williams e com o Prost. Com esses, pelo menos, ele não tinha condição de brigar. Seria o quarto conjunto em pista seca. Mas na chuva e nas condições traiçoeiras que se apresentaram, aí todo mundo tinha que adotar a margem de segurança. E ele venceu ao adotar a margem de segurança menor, né? Que, por exemplo, é muito curioso. Ele vai chegar, a gente vai falar em detalhes de várias coisas da prova, mas ele vai chegar a 28 segundos, se não me engano, na frente do Nigel Mansell. Só que a melhor volta do Ayrton foi só a sexta melhor volta de todos os pilotos. Quer dizer, a regularidade dele, de novo, você fazendo a sexta melhor volta, mas sempre girando sem erro e martelando volta atrás de volta, enquanto todo mundo estava tendo flutuação. Né? O próprio Mansell, por exemplo, você falou no GP anterior do crescimento do Mansell. O Mansell, teoricamente, já estava pronto para vencer na Bélgica. Ele teria vencido essa corrida. Ele passa o Alboreto na primeira volta na Pouron, por dentro, um mergulho lindo. Logo depois ele passa o Prost também e vem para cima do Ayrton. A corrida é uma caçada. Né? A corrida é uma caçada do Mansell, do Keck, do Prost ao Senna. Né? Todos eles caçando, mas sobretudo o Mansell. O Mansell, como falei, já na primeira volta ele vem alucinado, uma manobra linda sobre o Alboreto da Pouron, depois
passa o Prost e não consegue fazer o mesmo com o Ayrton. Ele chega a se aproximar bastante. Na verdade, já avançando um pouco sobre a corrida, o Ayrton larga melhor, porque o Prost era muito importante você estar na frente de uma pista molhada, né? Então o Ayrton sabia disso, ele faz uma largada excelente, passa o Prost na largada e o Nelson vem atrás. Só que o Nelson sofreu o fim de semana inteiro com um motor que tendia a morrer quando estava em baixa rotação. Ele cortava. Se a rotação caísse muito, o motor cortava. E você imagina, a Source, com chuva, o carro ficou lento, a rotação caiu e definição de ferro, né? O motor do Nelson morreu. Não só isso, com o pneu Pirelli. Lembrando o desastre que foi o pneu Pirelli em Portugal. Já melhorou muito, né? O próprio Francisco Santos conta no anuário que era um pneu de 5 a 6 segundos pior por volta do que o pneu Goodyear. Sim. Pois é, o Nelson desenvolveu muito, o pneu já não estava tão lamentável quanto tinha sido em Portugal, mas ainda assim no pneu inferior, o pneu de chuva. E o que acontece? O Nelson, o motor dele morre na Source, ele instintivamente joga uma primeira e faz o carro pegar no tranco. Isso contornando a Source. Só que você fazendo pegar no tranco, você mete o pé no acelerador também. E quando o motor ligou, veio aquele torque, todo o carro girou. O carro girou na Source. Então você imagina, o Ayrton, a sorte do Ayrton foi ter passado o Prost antes da primeira curva. Ele foi o único que conseguiu fazer a Source inteira. Você vê essa foto, o Nelson está controlando a rodada, né? Ele rodou e está controlando a rodada. Você vê que o carro dele está num ângulo diferente. Mansell passando por fora. Sim, é justamente isso. O Nelson deu uma rodada e caiu lá para trás. E todo mundo ficou muito para trás. O Ayrton sumiu na frente, já de imediato, porque ele fez a corrida perfeita. O Ayrton fez a corrida perfeita. Ele largou muito bem, se posicionou à frente desse problema todo que afetou todo mundo, exceto ele. Então ele já consegue se estabilizar ali na liderança. E aí a pista não estava chovendo, a pista começa a secar. Outra coisa, além do problema do motor, do motor que estava com falha de ignição, o Ayrton estava sem rádio nessa corrida. O rádio dele falhou. Ele estava voando cego, voando no escuro em relação à comunicação com a equipe. Então isso gerava uma situação meio tensa, porque nessa altura já tinha as mantas térmicas de aquecimento, né? A Lotus vinha usando isso desde o Nürburgring 84. Só que sem o rádio, ele não tinha como avisar a equipe. Então a equipe ficava pronta toda a volta. Se tivesse sem chover, estava com o pneu slick. Começasse a chover, eles ficavam com o pneu biscoito esperando ele chegar. E toda a volta esperando por ele. O Keck, que tinha se atrasado, vai para os boxes primeiro e volta com o pneu slick e começa a andar mais rápido que todo mundo. Então, o pessoal começa a ir para o box. O Ayrton vai na nona volta, vai o Ayrton, vai o Prost, vai o Mansell. E a troca do Ayrton não é tão boa. Tanto que quando a transmissão foca no box da Lotus para a troca de pneus, já perdeu o Mansell já tinha passado, não aparece ali. E aí a gente tem que cair numa outra situação. A transmissão internacional dessa prova foi muito precária. Problemas de satélite, imagem muito ruim, muitos cortes, muita coisa se perdeu. E a gente, além de tudo, teve um problema com o áudio, que a transmissão ficou, boa parte dela, a cargo de Fernando Vanucci, que era o substituto. Ele estava fazendo do Brasil, né, com as imagens que muitas vezes não chegavam. Então, e o Vanucci, ele tinha suas qualidades, mas para a Fórmula 1 ele tinha muita dificuldade, né? Então, muita coisa que estava acontecendo ele não falava. Então, quem viu essa corrida não se deu conta de tudo que estava acontecendo. No mundo inteiro, no Brasil ainda mais. Então, vou dar um exemplo. A nona volta. Isso que acontece, do Ayrton parar, perder tempo e voltar. Ele volta atrás do Mansell. E o Mansell era o conjunto que podia fazer frente a ele esse dia. E o que acontece nessa nona volta? Essa nona volta é uma das melhores voltas da vida do Ayrton Senna. Uma das melhores voltas da vida dele inteira. Porque ele volta para a pista logo atrás do Mansell, na quarta posição. E ele sai por dentro do box ali, contornando a Source por dentro, né, no caminho mais curto do box. E quando entra na zona de aceleração, ele está atrás da Williams, do Mansell, e ele não dá tempo do Mansell em pensar na estratégia e tudo mais. Ele de imediato puxa para a esquerda, sai do trilho seco e transfere a potência toda do Renault no molhado, controlando igual um dragster. Ele precisa que ele luta no volante para controlar aquele carro. Ele acelera na molhado, o Mansell acelerando no trilho e ele passa ali mesmo. Assume a terceira posição, recupera a terceira posição, deixa o Mansell para trás. Assim, com uma decisão, cara, que poucas vezes eu vi um piloto fazer isso. O Vettel costumava fazer isso nas disputas também, quando saía do boxe, estrategicamente ele tinha que se posicionar na frente de alguém, vinha muito decidido, né, muito comprometido.
O Ayrton sai do box e passa pelo Mansell sem o Mansell conseguir entender o que está acontecendo. É uma ultrapassagem lindíssima. E a transmissão não se deu conta do que estava acontecendo. E não é só isso. Aí ele carrega aquela velocidade toda para chegar no Rouge, Radion, com o pneu molhado, pneu slick molhado, né? E tem que fazer a curva. Tem que se virar para fazer aquela curva naquela situação. E nesse dia, a transmissão foi muito feliz, que ela tinha uma câmera, feliz quando funcionava, né? Mas, enfim, quando conseguia transmitir, tinha uma câmera no topo ali da Radion, que pegava os carros vindo de lá. E é muito interessante que você vê o Ayrton espalhando, você vê o Mansell espalhando, você vê o Keck espalhando, e você vê o Prost certinho, fazendo ali certinho, o Piquet também na maior parte do tempo certinho, as tocadas diferentes, o quanto os caras estavam enfiando o pé mesmo. Assim, tem corridas em que você vê toda essa parafernália, esses carros e tudo mais, você consegue ver que tem um cara ali dentro que é como se fosse um gladiador de rua, de pega de rua, mas muito bom no que faz. E essa corrida é isso. Você vê que tem um cara ali dentro com a faca entre os dentes e enfiando o pé mesmo. E nessa mesma volta, nessa nona volta que ele passa o Mansell na saída do box, ele ainda caça o Butsen e de novo, antes da buzz stop ali, ele tira para passar também. A transmissão não se deu conta de que ele estava assumindo a segunda posição ali, e ele tira do trilho seco, vai para o molhado e passa o Butsen. Ele completa a volta 7 décimos atrás do De Angelis. Curiosamente, foi a única volta na corrida que ele não liderou, e foi a 16ª volta que o De Angelis liderou no ano, só ele liderou no Canadá e liderou essa volta isolada na Bélgica. Você veja, o Ayrton cruzou a linha de chegada 7 décimos atrás do De Angelis. Na Rouge ele já tinha alcançado. Na Rouge ele já tinha alcançado o De Angelis, perde tempo ali, vai conseguir passar só lá em cima, depois do subidão, na Lecombe, mas perde bastante tempo, e o Mansell cola nele, porque o De Angelis atrasa bastante o Ayrton ali. E o Mansell estava muito decidido. O Mansell estava pronto para vencer, tanto que ele vai vencer depois, adiantando um pouquinho as duas próximas corridas, né? Brands Hatch e África do Sul, ele vai vencer. Ele já estava maduro para vencer, estava muito forte, era o conjunto do momento, mas ele vem para cima da Ayrton que nem um louco. Vem para cima, eles pegam uma Ozella pelo caminho, passam a Ozella, e quando chega na volta seguinte, na Source, o Mansell vindo atrás do Ayrton, ele trava a roda traseira e roda. São dois momentos em que ele vai perder bastante tempo e que basicamente define a distância do Ayrton para ele. Esse momento em que ele está atrás do Ayrton vindo para cima, ele roda na Source, e depois mais para frente, quando volta a chover, e ele passa reto na Lecombe também, quer dizer, quando ele tentou acompanhar o Ayrton no ritmo de chuva, nas duas vezes ele cometeu erro, e perdeu, nessa da Lecombe, por exemplo, ele perdeu 7 segundos numa volta só. Então o Ayrton, matador, quando percebe que o Mansell começa a fazer melhor volta, um show de pilotagem. A pilotagem do Ayrton foi realmente perfeita nesse dia, foi magnífica, foi uma das maiores vitórias da vida dele. Eu até, quando escrevi sobre ela, chamei de Hidden Gem, né, uma joia escondida, porque a gente não entendeu, vendo a transmissão, o pessoal do Brasil dificilmente lista essa vitória entre os maiores do Ayrton, mas porque muita falha de transmissão na imagem, e o próprio texto também que o Vanucci narrou, ele estava muito mais preocupado com outras coisas, com poucas informações, e não percebeu o que estava acontecendo ali. Mas é uma atuação de primeira grandeza, de primeira prateleira do Ayrton, uma vitória magnífica de um ano que estava escapando totalmente, já não tinha mais condições de brigar em condições normais, e ele aproveitou o caos, e no final da corrida com 5 cilindros, para conseguir bater as duas Williams, bater o Prost, e chegar com 28 segundos de frente, tendo feito só a sexta melhor volta da corrida. Foi uma vitória de catálogo. Assim, foi uma vitória perfeita, e a partir daí a Williams, nas últimas 4 corridas do ano, a Williams só foi superada uma vez por um piloto, que foi o Ayrton Senna na Bélgica. O restante, ninguém mais consegue superar as Williams daí para frente. Elas já estavam muito fortes, vão ficar mais fortes ainda com mais atualizações a partir de Brands Hatch, mas já era um pacote vencedor nessa altura, e não venceram por causa do caos. E você veja, o Ayrton com um carro problemático, sem rádio e com problema de ignição. Então foi uma vitória de piloto, uma vitória realmente foi o piloto que venceu essa corrida. E foi uma vitória titânica. O Mansell chega praticamente meio minuto atrás, Prost chega na terceira colocação, fecha o pódio,
Prost assumindo riscos, ele não gostava, não é que ele não era bom de chuva, ele não gostava de chuva, ele não gostava da questão da deficiência de visibilidade na chuva, ainda mais numa pista como Spa. Mesmo assim, ele sai um pouco da matriz de risco dele, vai para um terceiro lugar, coletando pontos importantes, enquanto Michele Alboreto, mais uma vez, tinha um novo abandono, ele que abandona entre a terceira e quarta volta com a embreagem quebrada, a falha da embreagem, e que faz com que o campeonato fique cada vez mais próximo do Prost. Ele acumula daí 69 a 53, e veja só que curiosidade, né? Com a vitória, o Senna passa a ser o terceiro melhor no campeonato, vai para 32 pontos contra 31 do Hélio que não completa essa prova, ele tem um problema de turbo, quebra ainda na volta 17, e você tem o Keck Rosberg começando a subir na sua pontuação também, ele que é o quinto colocado. O Rosberg, ele chega na quarta colocação, Nelson, ele se recupera daquela rodada, naquele tumulto de começo de corrida, chega na quinta posição, Derek Warwick salva o último ponto com a Renault no sexto lugar, tanto o Nelson quanto o Warwick tomando uma volta. No campeonato, Lucas, só para registrar, né, como eu falei, é impensável em Portugal o Nelson pontuar com esse pneu Pirelli. Então, assim, sim. O desenvolvimento também se deu no molhado. Então, sem dúvida. Se você olhar o desempenho do conjunto Brabham, BMW, Pirelli no Estoril e olhar a Spa, tem que tirar o chapéu para o Nelson. Ele chegou em quinto, mas tendo caído para trás, como caiu logo no início. E conseguir fazer esse conjunto andar no molhado, não tão molhado quanto no Estoril, mas no molhado, atesta muito também do trabalho do Nelson. Então, um desempenho excelente considerando as circunstâncias. Sem dúvida nenhuma. E no campeonato de construtores, a McLaren ainda abria mais distância, 83 pontos contra 77 da Ferrari. A Lotus subia para 63, Williams Honda 34, Brabham BMW 26. A gente fica, portanto, por 3 corridas até o fim da temporada, faltando, portanto, o Brands Hatch, África do Sul, e o então inédito Grande Prêmio da Austrália. Não tínhamos até então as terras lá de baixo sediando etapas da Fórmula 1, isso apesar do Jack Brabham, dos 3 títulos Brabham, a equipe Brabham que ele formou e tudo mais, era uma grande novidade para 1985 essa corrida, e claro que a gente vai fazer todos os detalhes de cada uma delas aqui junto do GP Total Corrida a Corrida. Caso você tenha perdido algum episódio aqui, é só entrar lá youtube.com/GPTotal, clica em vídeos, tem toda a lista de vídeos do nosso diretório, vai lá, corrida a corrida, começa no Rio de Janeiro, venha com essa jornada de 40 anos atrás com a gente, e claro, assine as notificações caso você ainda não tenha feito isso, para que você não perca as próximas 3 corridas. A gente está se encaminhando para a reta final do Campeonato 85, o título já está praticamente decidido, não é mistério para ninguém, não estou dando nenhum spoiler aqui, mas são 3 corridas muito interessantes dessa temporada também, que foi muito interessante, uma Fórmula muito diferente, muito colorida dessa época, que era o auge da era turbo. Espero vocês para essas próximas corridas. Até lá!